Bom, lá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos ver sobre alguns comandos do Docker, né? Alguns comandos básicos e eles são muito importantes, né? Desde você baixar esse container, rodar na máquina e conseguir, né, disponibilizar esse container e ele ficar acessível, ok? Fazendo bind de portas. Então aqui nesse vídeo já é esperado que você saiba o que é imagem e container, qual é a diferença entre eles, tá? Se você ainda não sabe, eu sugiro dar uma olhada no vídeo que eu tô marcando aí em cima para você, tá? Então, e aí nesse vídeo aqui vamos falar sobre tag e versão, como fazer um bind de portas, né? E outras palavras, né? Como ligar a porta do host com a porta do container, ok? E comandos, né, para fazer o pull de uma imagem ali na sua máquina, por exemplo, inicializar um container, dar um stop nele, né, listar, né, os containers que você está rodando ali na sua máquina, ou containers também que foram interrompidos, ok? Bom, mas antes de mais nada, só para a gente relembrar um pouquinho, né, o que seria o container, então? Então, o container nada mais é que é um ambiente em execução de uma determinada imagem, ok? Isso pode ser um SGBD, por exemplo, como o MongoDB, o Postgres, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Quando um desenvolvedor usa o Docker, né, aí ele desenvolve ali um determinado aplicativo, certo? Aí ele vai empacotar, né, juntamente com suas dependências, né, dentro de uma imagem de container, certo? Então ele vai empacotar esse aplicativo ali, né, junto com todas as dependências no container. E aí essa imagem é uma representação estática, né, da aplicação com suas configurações, dependências, etc. Ok? Bom, né, para rodar a aplicação, a imagem dela é instanciada, né, para criar um container que irá rodar no host do Docker, ok? Então aqui, ó, a gente pode ver do lado esquerdo, eu coloquei aqui para vocês um lugar armazenando as minhas imagens, que é uma representação estática, né, tanto da minha aplicação que eu desenvolvi, quanto, por exemplo, do Postgres. E aí do lado direito aqui, quando eu instanciar essas imagens, ou seja, quando eu estiver rodando ali, né, eu vou criar um container para rodar, né, na minha máquina, aonde que é o host do Docker. Então, eu vou ter minha aplicação rodando e uma instância do Postgres, ok? Bom, container também tem uma porta, tá? E essa porta, ela é ligada, ou a gente usa o termo bind, né? Ela é ligada a ele, ok? Então, para que seja possível a gente comunicar com a aplicação que está rodando dentro do container, tá? Então, além disso, o sistema de arquivos também é virtual, tá? Já que o container tem sua própria abstração, ok? Eu vou marcar a abstração do SO, né? Então, vou marcar aí para vocês um vídeo aí, se caso vocês não estão lembrados desse detalhe. Então, todo sistema operacional tem seu sistema de arquivos e ambiente, ok? Isso não é diferente para os containers, já que o container tem a sua própria abstração de um SO, tá? Com o sistema de arquivos que é virtual e o ambiente, né, ali que são diferentes da máquina host do Docker, tá certo? E agora, vamos fazer uma prática, né, aqui. Então, vamos começar colocando a mão na massa. Então, para a gente começar, né, vamos aqui no Docker Hub, vamos pegar um exemplo, tá? Aqui no Docker Hub a gente consegue aqui ver algumas imagens, né, imagens oficiais do Docker. Por exemplo, temos o Postgres, tá? Então, esse exemplo aqui agora desse vídeo, eu vou me basear no Postgres. Aí eu vou baixar ele na minha máquina, tá? Vou copiar aqui, ó, Docker Pull Image, desculpa, Postgres, né? E aí eu vou baixar na minha máquina aqui, aí vocês podem ver, ó, using default tag. Aí tá falando aqui que é a última versão, tá? E aí ele tá fazendo download aqui, né? Pode ver que tem várias camadas da minha imagem aqui que estão sendo baixadas. E isso aqui vai levar um tempo, tá? Então, para isso eu vou dar uma interrompida aqui. Assim que terminar, aí a gente volta.
Bom, agora, né, que o download terminou, vamos checar todas as imagens aqui que eu tenho na minha máquina usando o comando Docker Images, tá? Como vocês podem ver aqui, na minha máquina tem somente uma imagem. E aí temos aqui a tag, o ID da imagem, né, o tamanho dela, quando que ela foi criada e etc. Quando a gente vê latest aqui embaixo de tag, isso aqui significa que sempre que você não especificar uma versão, você vai baixar a última versão e ele sempre vai mostrar latest, tá? Então é importante aqui saber disso, porque se caso a sua aplicação depende de uma versão específica, você precisa definir a versão aqui, tá? A qual que você precisa. Até o momento, né, a gente não tem container aqui. Vocês observaram, né? A gente só tem imagem, ok? Então agora vamos imaginar que a sua aplicação precisa do Postgres, né, rodando ali, né, para ela se conectar com o banco. E aí, para isso, a gente tem que criar o quê? Um container, né? Então, vamos rodar o comando docker run Postgres. Let's go. Putz, deu erro, né? E olha só, ele está pedindo para a gente informar a senha, tá? Então, vocês podem observar aí. E aí, para isso, então, o que que a gente vai fazer? Tá? A gente precisa passar, então, esse parâmetro, -e, olha só, Postgres password. Vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3. Tá? E aí, nesse momento aqui, a gente, então, está instanciando, né, a nossa imagem em um container. Como já comentei alguns minutos atrás, container é uma instância da imagem rodando, simples assim, tá bom? Olha só, aqui embaixo está escrito, ó, Database System is ready to accept connections, ou seja, está tudo certo, funcionando, ouvindo na porta 5432. E aí, agora, nota tab aqui, eu vou dar um comando docker ps. É onde eu vou listar agora todos os meus containers que estão rodando na minha máquina. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem esse container rodando que está ouvindo na porta 5432, tá? Então, aqui podemos a gente ver o ID, né, do container e tal. Agora eu vou dar uma interrompida aqui, ó, acabei de com Ctrl C, eu interrompi, por alguma razão eu queria aqui interromper o meu container. Então, se a gente for ver ele ficar de novo aqui, ó, ele não tá mais, tá? E aí, se caso você quiser, né, ali rodar o container em background, a gente usa um argumento -d, tá? Então, vou colocar ele aqui -d, Postgres. Então, nesse momento aqui, estou rodando esse container agora. Ele foi criado um outro container, tá? Agora, com um ID diferente, pode ver que nesse momento ele inicializou e está rodando em background, tá bom? Agora vamos imaginar o seguinte, imagina que você precisa de parar esse container. Então eu vou usar o stop, comando stop, e eu vou informar, né, ali o ID do meu container, tá? E eu vou dar um stop nele. Parei ele, agora o docker ps, pode ver que ele não está lá mais, tá? Então aí, se você quiser inicializá-lo novamente, basta dar um start ali com o mesmo ID, tá bom? Então se eu usar aqui o docker start, com o mesmo ID, né, daquele container lá, ele vai inicializar para mim, ok? Com as mesmas configurações que eu tinha deixado. Então, agora imagina que o container foi interrompido, tá? E você não tem o ID dele, ok? Tá? E aí você quer inicializar ele, o mesmo container. Então, para isso, a gente, vamos digitar aqui, só um minutinho, docker ps -a, tá? Então, com isso, eu consigo listar todos os meus containers que estão rodando na minha máquina, como também aqueles que foram interrompidos. Então, pode ver que eu estou vendo ele ali, certo? Olha lá, foi sair ele alguns segundinhos atrás. Olha só. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você precisa, por alguma razão, ter duas versões do Postgres na sua máquina, rodando ao mesmo tempo ou não, tá? Então, a versão que eu baixei aqui foi a última, certo? Na minha máquina. Então, eu vou pegar uma outra versão. Então, vamos ver aqui 13.6, tá? Do Postgres. Então, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Só que eu vou dar um run direto agora, que agora vocês vão conhecer um outro comando, tá? Docker run Postgres 13.6. Eu vou ter um erro aqui, agora que eu lembrei, mas não tem problema. Olha só, o que eu comentando com vocês aqui, as camadas already exists. Por quê? Porque aí agora ele está fazendo download somente das camadas que estão diferentes nessa versão em relação à última versão, né? Que eu tinha já na imagem que eu baixei, tá? Então, é isso que eu queria comentar aqui antes de continuar. Então, aqui vamos fazer um pull, vai dar um erro, porque obviamente eu preciso, né? Não sei se vocês lembram, na hora que eu startava, que eu fosse criar meu container, ele pede usuário e senha, então, na hora que eu digitei que eu lembrei.
Então aqui a gente podemos o quê? No run, né, nesse momento aqui, a gente faz o pull da imagem com a versão específica e inicializa o container ao mesmo tempo, tá? Então o Docker run aqui tem os dois ao mesmo tempo. Aí aqui o Docker images, pode ver que ele baixou ali com a versão 13.6, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou copiar o ID dessa imagem aqui, que eu estou querendo rodar ela agora, e já estou colocando ali com a senha e tal. Estou rodando ela em background, tá? Então vamos dar um Docker PS aqui para ver. Olha só, então ela está aqui rodando, tá bom? Agora vamos ver o seguinte, né? Podemos ver aqui que temos duas versões do Postgres rodando na minha máquina, simultaneamente. Aí vem essa pergunta, né? Como que podemos usar esses containers? Aí aqui na tela aqui vocês podem, né, ver que temos a informação das portas que especificam, né, a que porta o container está ouvindo para receber as requisições. Tá? Então, além disso, podemos ver que os dois estão usando a mesma porta. Interessante, né? E além disso, nos logs ali, se a gente não tivesse inicializado como background, você também consegue ter essas informações. Muito interessante. Bom, e aí como que a gente faz isso, né? Como não temos conflito aqui, tá? Esse assunto aqui é muito interessante. Então vamos entrar nesse termo agora, nesse tópico que é portas de container versus porta de host. Então vamos ver isso agora, tá? Para começar, imagina então que na sua máquina possui algumas portas disponíveis para rodar algumas aplicações que você precisa. E aí, além disso, né, que você vai precisar de rodar vários containers. Então, imagina aqui que a gente tem um que vai ouvir na porta 8080, dois, né, ouvir na porta 8080 e um vai ouvir na porta 5432. Okay? Então, a gente tem essa em azul aí, essas três portas aí disponíveis na nossa máquina. Para isso, né, você vai precisar de fazer uma ligação, né, ali que chamamos de binding, né, entre a porta da sua máquina com a porta do container, tá? Então, por exemplo, um container está ouvindo a porta 5432 e você tem a porta 5432 na sua máquina que está disponível. Então, você pode fazer o binding dela, ok? Agora, se você tentar usar novamente a porta 5432 que estava disponível e você fez o binding, você vai ter um conflito ali, tá? Com a mensagem do tipo, a porta está em uso ou a porta já está alocada, tá bom? Então, vamos ver isso na prática. Agora, imagina que você tem dois containers rodando e elas estão ouvindo a porta 8080. Aí até aqui tudo bem, certo? Sem problema. No entanto, o binding tem que ser com duas portas diferentes da sua máquina, tá? Depois que você fizer o bind de porta entre o host e o container, você vai poder, né, comunicar com os containers que está rodando, né, ali através da porta do host, ok? Nesse exemplo aqui, suponha que temos uma aplicação Java ali que está usando a porta 8080, né, que o Tomcat usa essa porta. Então aí, para acessar a sua aplicação, você ia acessar do tipo, o nome da minha aplicação, localhost 8080. Se você fizer isso, você vai usar aquele container ali. E aí, para acessar a outra, tá? A gente teria o quê? Que colocar uma porta diferente, certo? Então, dessa forma aqui, o host vai saber como encaminhar a solicitação para o container usando o binding de porta, tá ok? Então, aí a gente aqui, um acessa pela 8081 e o outro acessa pela 8080. Agora, vamos então para a prática novamente. Vamos colocar a mão na massa. Vamos então aqui iniciar um outro container. Vamos criar um outro container. Eu estou aproveitando aqui a linha de comando. Bom, então a gente tem o que? A versão ali Postgres 13.6, certo? Tá? Aí lembrando uma coisa. Aqui a gente vai ter que usar outra porta, certo? Se a gente usar a mesma porta, a gente vai ter um erro. Então, vamos testar? Olha só. Binding para 5433 falhou. A porta já está alocada. Então, basta a gente alterar aqui essa porta. Vamos colocar 5434. Olha só. Feito. Vamos dar um Docker PS agora aqui.
Olha só o Biden, 5434 para 5432 e o outro. Então agora a gente tem dois containers. Um é o Postgres com a última versão rodando e o outro temos a versão 13.6 rodando, tá? Então aí que a gente consegue agora acessar o Postgres, né? Tá rodando duas versões ligadas a duas portas diferentes, então a gente pode acessar as duas bases. Agora eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. É o seguinte. Vocês observaram que ó, minhas duas últimas imagens aqui, ó, Postgres 13.6. Eu tenho dois containers, um que foi feito com bind e o outro sem bind, né? Tá vendo? É o seguinte, eu não preciso ficar criando esse tanto de container toda vez que eu for rodar, né? Então eu vou usar um stop e start aqui. Então deixa eu vou interromper esse container, esse último aqui, que a gente fez um bind. Vou dar um stop nele. Pronto, ele parou. Então agora eu vou dar um start nele de novo. Olha só. E agora aqui um Docker PS. Então nesse momento aqui, ó lá, pode ver, ó. Acabou de subir, ó, 2 segundos atrás, tá? Nesse momento aqui, vocês podem observar, ela está usando a porta 5434, tá? Então eu consegui dar um start nele, não precisa ficar criando, né, container sempre, acumulando um monte de container. Cada um tem, né, um cenário, ok? Então, pessoal, esse vídeo é só por enquanto. Espero vocês terem gostado, tá? E vejo vocês para o próximo tópico, dando continuidade em Docker, tá? Vou continuar falando sobre portas e alguns problemas que a gente tem, né? Quando a sua aplicação está rodando e você não consegue comunicar com ela.